Gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui é Contorno Leste, né? Glória a Deus. Então, muito agradecido pela honra de estar convosco. Eu, na verdade, estava no propósito, até falei hoje, que eu ia onde ia estar uma concentração de milhares de pessoas. Não vou dizer o nome por ética, mas os irmãos, a maioria já deve estar sabendo, né, no encontro que está tendo, onde está tendo milhares de pessoas numa certa localidade. Aí quis Deus que eu tirasse um cochilo, o corpo cansado, e ao acordar, acordei desanimado. Chegando de Brasília há poucos dias, o horário está de lá ainda. Falei, agora deu, eu não vou mais lá não. E fiquei em casa, o corpo acomodado. E daí a pouco, o pastor Dinho me liga, manda uma mensagem, me fazendo um convite, né? Você quer ir? Eu vou passar aí e tal. Eu falei, meu Deus, pelo horário, não, irmão, você vai se atrasar. E eu vim até aqui. Agora há pouco que ele me avisou que o horário meu tá bagunçado. No meu horário aqui tá 9 horas e 31 minutos. Horário de Brasília. E aqui, em Cuiabá, Mato Grosso, é 8h31, é isso? Então esse fuso horário é complicado. Para a meditação do povo de Deus e os ouvintes, e até os que estão na live, seja bem-vindo para ouvir a palavra de Deus, os louvores. Hoje é um dia abençoado, e Deus preparou um maná do céu para nós ouvirmos dele, o que ele tem para nós. Procurarei não ser cansativo, porque um dia apropriado, quando vem uma chuvinha e começa a refrescar-se, o clima, né, na região de Cuiabá, que é a média de 40 graus, então as pessoas querem ficar ali no seu cantinho, às vezes até dormir mais cedo, no aconchego do seu lar, Além com do os Rio familiares. Azul, Voz da Verdade, playback. Daí, eu peço permissão, amados ouvintes. Você, meu senhor, minha senhora, jovens, idosos, criancinhas, eu peço permissão para adentrar com a minha voz no teu lar. Eu sei que é um momento que você quer ficar bem tranquilo, mas a palavra de Deus, ela indo no seu coração, ela é um bálsamo que cura, que alegra, que dá ânimo para você. Irei louvar um hino e logo em seguida estaremos meditando alguns versículos do livro de Jeremias. Aleluia. Há uma esperança para você além desse céu azul. Além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Nunca mais esteja em dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas estão de ouro e de cristais. E ali tudo é vida, ali tudo é paz. E a morte nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida. Meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor,
morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Choro, tristeza e dor. Nunca mais. Falei neste céu azul. Glória a Deus. Jeremias capítulo 2, no verso 2 também. Amados, é uma meditação para nós, a qual eu pedi ali com o joelho no chão, a boca na terra, pedindo ao Senhor dessa uma palavra. E abri a Bíblia aleatoriamente, e o Senhor nos mandou esta palavra para mim e para a igreja presente e para você que está ouvindo. Então vamos ler, né? Já que a igreja se coloca de pé, glória a Deus, vamos estar lendo a leitura oficial, né? Desse texto, e depois teremos algum contexto que estaremos discorrendo. Jeremias capítulo 2, versículo 2. Aleluia. Quem achou pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 2, no versículo 2, você amigo ouvinte que nos ouve através das redes sociais, em Jeremias, no capítulo 2, no verso 2, é a palavra que nós iniciamos. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava, e não se semeava. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Jeremias, um profeta conhecido como profeta chorão. Ele que clamava intercedendo pelo povo de Deus, a saber, o povo de Israel, que era conhecido pelo poder que Deus agia ali naquela região. Israel, muitos não sabem muito bem o significado e porquê o povo evangélico, o povo cristão costuma dizer: ah, eu sou o Israel de Deus, ah, nós somos o Israel de Deus. Por quê, amados? Porque através de um homem chamado Jacó, que teve um encontro poderoso com Deus, Deus então muda o nome dele, porque ele era um homem enganador. Ele tinha enganado o próprio irmão. Ele tinha enganado por um prato de lentilha, um prato de alimento. Ele tinha tomado a primogenitura do seu irmão Esaú. Então até hoje existe aqueles conflitos, aquelas guerras, Israel contra outros países. Porque Jacó, tendo sido um homem enganador, enganou ao seu irmão Esaú, enganou a teu pai. Mas Deus teve misericórdia. Por quê? Porque ele clamou. Ele clamou e pediu a ajuda de Deus para que ele não morresse. Mas a palavra de Deus que nós fizemos referência aqui nos fala sobre Jeremias, um profeta que estava a clamar por esse povo de Israel. Israel, a saber, foi o nome de Jacó que foi transferido então para Israel. Deus falou: tu eras um enganador, mas de ti eu farei alguém que vai me representar na face da terra. Teu nome será trocado por Israel. Aleluia. E ali aquele homem enganador, Jacó, passa a ser então um Israel, um escolhido de Deus,
E a partir daí começa a sair então essa geração de Israel, uma geração escolhida para ser cuidada com um cuidado especial por Deus. Esse mesmo cuidado Deus tem para conosco. Mas então, adentrando no livro de Jeremias, o profeta chorão, por quê? Porque ele chorava muito a favor desse povo de Israel, intercedendo por esse povo de Israel. E quando entrava em conflitos, e o rei não se agradava por algumas profecias fortes que Jeremias falava contra o reinado que estava oprimindo o povo de Israel, então assim ele era jogado às masmorras da prisão, onde ali ele sofria muito, e talvez você está sofrendo nesse momento, aleluias, porque você não pode mais sair, aleluias, e na masmorra, nos esconderijos, ali, daqueles presídios terríveis, Deus sabe a experiência que tu passaste, aleluia. Jeremias passou experiência terrível, quando ele ali estava na masmorra, preso, no meio de lamaçal. Há alguns momentos que dá a entender, Jeremias falando, que ele estava ali preso na lama, no meio da lama, ali no fundo daquele poço, daquela prisão terrível que tinha no passado. Jogava algum pedaço de pão para ele. E segundo estudiosos profundos na teologia, dizem que Jeremias comia pedaços de pão misturado ali com os ratos, ratazanas e outros insetos que dividiam aquela comidinha que era jogados, os restos de comida para Jeremias, porque ele era um profeta que ele intercedia pelo povo de Deus, assim como está esse povo, mesmo com chuva, aleluia, ele vai intercedendo um pelo outro, e assim é, amados. Não nos conhecemos, a maioria de nós, um ao outro particularmente, mas uma coisa nós temos em comum, que somos o Israel de Deus. Somos os escolhidos de Deus para levar essa palavra àqueles que estão sofrendo, assim como nós sofremos também, num passado não muito distante, quando nós desprezávamos esta poderosa palavra de Deus. E essa palavra de Deus que te alcança nessa noite, essa palavra de Deus que nos alcançou, quando nós perdidos aí, na soberba, na ignorância, quando nós desprezávamos a palavra de Deus, tantas coisas ruins nos aconteceram. Mas hoje, boas coisas nos acontecem. Deixamos o conforto do nosso lar para sair, às vezes debaixo de chuva, como nós saímos na região onde nós estávamos, estava chovendo. E Deus abriu os céus para derramar um pouco de chuva, para refrescar algum lugar que estava precisando. Só que aqui, quando nós chegamos aqui, que não tem cobertura nenhuma, por enquanto, Deus cerrou os céus para que nós falássemos a palavra dele. Isso é milagre de Deus, isso é amor de Deus por você e por nós. Deus fazendo milagre nesta noite, Deus dizendo para você que Ele te ama, e que esta palavra desta noite veio ao seu encontro, porque mesmo tendo chuva, mas Ele para ela a hora que Ele quer, para que a sua voz seja ouvida através desse povo que já deu umas palavras poderosas, algumas palavras, e foram cantados alguns louvores. Deus habita no meio dos louvores. Jeremias ali sofrendo, então naquele cárcere terrível, mas ele diz assim, quando Deus diz para ele, que é para ele clamar a Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade. A palavra de Deus, aqui ela está indo de encontro a alguém que já serviu ao Senhor, que estava na sua mocidade, servindo ao Senhor, na benevolência, da beneficência, de amor e gratidão, aqui diz, né, da beneficência da tua mocidade, né, o bem-estar da sua mocidade, o seu prazer da sua mocidade, o seu amor, aleluia, era para com o Senhor, aleluia, era como um noivado, aqui diz Jeremias capítulo 2, verso 2, e nós sabemos que a noiva, ela procura agradar o noivo,
A noiva, ela procura agradar da forma que o noivo quer, para que ela melhor seja amada por ele. Da mesma forma, é claro que o noivo quer que a noiva atenda os seus pedidos, atenda os seus desejos que ele almeja para o bem da sua família futura. E então, amados, aqui diz assim, que como a noiva para com o noivo estava em beneficência, a noiva procurando agradar o teu noivo. E assim como o amor do teu noivado, quando me seguias, a palavra aqui nos diz que você seguia a ele. E quando você o abandona, coisas ruins te acontecem. Mas quando você, como noiva do Cordeiro, a palavra de Deus, ela nos dá a entender que a igreja aqui na face da terra é considerada como a noiva. E o noivo a qual nós aguardamos está nos céus dos céus, a vir nos buscar, a vir buscar essa igreja, a vir buscar você, se você estiver na presença do amado Senhor Jesus Cristo, que ficou a interceder. Lá em Timóteo capítulo 2, no verso 5, diz assim: há um único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E em Provérbios capítulo 15, verso 24, diz que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Assim disse Salomão. Para você que é entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Provérbios, pode conferir, Provérbios capítulo 15, no versículo 24. São João capítulo 14, verso 6. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, amados ouvintes, meu Senhor, minha Senhora, jovem, criança, adolescente que escuta esta palavra nesta noite, que haja agradabilidade em seu coração, no seu aceitar, nos seus ouvidos, para que você não despreze esta palavra. Hoje está sendo pregada uma palavra de amor, uma palavra com um vento suave a tocar nos seus ouvidos, porque Deus te ama e Ele ainda fala que tem ainda algo contigo. Você noiva do Cordeiro, você considerada a igreja do Senhor que está estacionada. Eu não sei a quem eu falo, mas o Espírito Santo é que conduz a pregação e conduz a palavra. Você que está parado, sofrendo pelos cantos, sabendo que Deus já te escolheu e na mocidade você já serviu a Ele. E aqui diz que a noiva, aleluia, tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto. Você já passou por muitos desertos. A palavra de Deus nos revela que você passou por deserto. Nós também já passamos por muito deserto. Mas o Senhor nos trouxe para uma terra seca, de uma terra seca, melhor dizendo, para uma terra fértil. Olha aqui que lugar bonito, que lugar maravilhoso que Deus preparou para você. Honre a Deus com essa beneficência, um grande amor, benevolência que Deus demonstrou dele para com você. Lembra quando você sofria nos aluguéis? E você sofria e estava próximo de pagar, alguém te humilhava? Já não é uma grande bênção para você? Aleluia! Dá glória a Deus. Porque Deus está mandando um mandado do céu. Às vezes você não tem aquilo que você queria, mas Deus não te deixa faltar a medida, a porção do alimento. Tu sabes disso. E a palavra de Deus diz que mesmo você no deserto, você seguia Ele como a noiva segue o noivo. A noiva, vocês já observaram que ela segue o noivo toda cheia de felicidade, toda cheia de trejeitos felizes, só no andar, só nos movimentos você já vê que a pessoa está alegre. A jovem noiva está alegre, o noivo também radiante. Vocês verificam até o semblante é mudado, há um brilho especial e às vezes até uma coloração do rosto. Por quê? Porque estão felizes, o noivo com a noiva. E a palavra de Deus diz aqui que você era feliz, aleluia, com o amor do teu noivado quando me seguias no deserto.
Em ocasiões terríveis, você como a noiva do Cordeiro, eu não sei se eu falo ao homem ou à mulher que o Espírito Santo está penetrando em sua mente, mas eu quero dizer o seguinte, é que aqui a palavra de diz é como uma noiva, tu seguias a ele, ao Senhor Jesus, em deserto, em terra seca, e seguia feliz, aleluias. Por que, amados? Porque quando nós passamos dificuldades, nós sabemos que o Senhor Jesus cuida de nós como noivo. E aqui no comparativo do noivo com a noiva, o noivo também sabendo que a noiva necessita de algo, ele com certeza, ele providencia. Então, seguindo mais à frente, no capítulo 3, no verso 33, de Jeremias está escrito: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas que não sabes, aleluias. Porque, amados, porque muitas das vezes nós pegamos e começamos a falar para pessoas estranhas, para amigos, colegas de trabalho, para parentes físicos, sanguíneos. Todavia o Senhor quer que você chore aos pés dele, aleluia. Porque é Ele que pode te dar vitória, é Ele, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, amados que me ouvem neste momento, é Jeremias capítulo 33, verso 3. Se eu inverti, me perdoe. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando nós clamamos ao Senhor, aleluias, Ele começa a anunciar a nós tantas coisas que nós temos, que nós não lembramos como fazer, como resolver a situação. Há situações embaraçosas na vida que você não sabe como resolver, mas quando o Senhor Deus diz aqui na palavra que você pode clamar a Ele, que Ele te responde, porventura Ele mentiria? Não, o Senhor Jesus, Ele te ama como noivo amado. Glória a Deus. E Ele cuida de você, aleluias. E ainda aqui em Lamentações de Jeremias, quando Jeremias passa então a fazer as suas lamentações, ele começa então a abrir o seu coração para Deus. Quando Jeremias, ele usado por Deus, Deus já sabia que essa palavra viria para nós mais de 2000 anos depois. Mas Deus usa Jeremias então, os lábios dele, a boca dele, mesmo ferida, ressecada, que às vezes muitos dias sem receber a água, a boca rachada, os lábios sangrando. Mas Jeremias ainda consegue falar. Em capítulo 3 de Lamentações, no verso 19 a seguir, nos diz assim, Lamentações capítulo 3, verso 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Ó, amados, vocês sabem o que é fel. É uma coisa amarga, terrível. Mas Jeremias dizendo, o absinto ali do fel, a minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Jeremias falando, e a alma dele estava abatida dentro dele. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Olha aí uma mensagem de esperança que o profeta chorão Jeremias passa a dar para o povo dos dias atuais. Naqueles dias também, é claro, mas essa palavra hoje ela reflete, é uma saída esperançosa para você, amados que me ouvem. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. E Jeremias ali no capítulo 3 de Lamentações, verso 21. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia dele estendeu para você nesta noite. Você não foi consumido ainda.
Tu sabes naquele momento que você passou pelo vale da morte e alguém queria tirar a tua vida, mas o Senhor te guardou. Tu sabes, aleluias, o dia que aconteceu. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. E com grande misericórdia, Ele te dá uma nova esperança de vida. Vai passar, os dias maus vão passar. Alegra teu coração. Aleluia, a palavra vem como um vento suave nesta noite. É um grande amor, meu Deus. É um grande amor que Deus tem por você, que Ele escolheu para transmitir essa mensagem. Eu sinto no meu coração, é o reflexo daquilo que você está sentindo. Aleluia. Novas são as misericórdias do Senhor a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versículo 23. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Oh, glórias. Então, amados, você que ouve essa palavra, que está sentindo no seu coração, você está desviado, afastado. Eis uma oportunidade muito grande. Estou falando com amor ao teu coração. Há muitos pregadores que pregam pulando até suarem bastante a camisa. Hoje a pregação vem com uma palavra suave para o seu coração, para que você ouça nesse vento suave que está adentrando pela sua janela. Ouça e decreto: eis aqui, aonde foi posto uma pedra fundamental para ser anunciada a palavra de Deus. Valorize esse lugar. Chegue aqui, se achegue ao lado do pastor Dinho, pastor Cláudio e os demais obreiros que estarão com vocês. Talvez poucos dias já não estarei por aqui, que já tenho uns compromissos na região de São Paulo. Cheguei de Brasília esses dias. E aí, amados irmãos, nós que estamos fazendo a obra de Deus, vem muito bem a calhar aquele versículo em João capítulo 3, verso 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vai nem para onde vem. Assim é todos aqueles que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, amados, nós devemos estar a essa disposição do Senhor. Quando o Senhor nos chama para algum lugar e nós nos colocamos à disposição dele, aleluia, problemas vêm, muitas dificuldades, muitas lutas, que às vezes só a pessoa e Deus sabe, uma vida solitária de um pregador ambulante, mas quando Deus manda, a gente vai e Ele responsabiliza, e Ele cuida de nós, e nós vemos o reflexo daquilo que foi semeado. O semeador sai a semear, mas como o Senhor Jesus está no céu, Ele usa os seus, né? Então nós passamos a sair a semear através do mandado do Senhor Jesus. É não escolhendo, não, onde tem milhares de pessoas e o negócio está muito bonito, aparente, mas o Espírito Santo toca, fala: não, eu quero que você vá lá no meio do mato. Aleluia. E aí nós vamos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, e não sabemos de onde vem a voz do vento. Aleluia. Mas sabemos que é o Espírito de Deus nos guiando. Deus me faz lembrar um testemunho, e eu já vou encerrando. Uma senhora ouvia no programa de rádio, não existia internet, esse negócio de telefone celular, e uma senhorinha, aleluia, ouvia no rádio aquela pregação maravilhosa daqueles pregadores que pregavam em programa de rádio. Então ouvia lá nessas casinhas assim de pau a pique, lá no interior do meio do mato, e alguém disse assim: como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se alimente dela, aceita Jesus, ponha Deus no seu coração, você que está sofrendo. E aquela velhinha ajoelhou, e o pregador falava no rádio: ajoelha, ora a Deus aí, entregue sua vida ao Senhor. Aquela velhinha ajoelhou, entregou a vida ao Senhor Jesus. Aí ele falou: agora passa a comer a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, come a palavra de Deus. E aí uns tempos, Deus revela para aquele pregador para que vá lá no meio de mato. E ele foi guiando, o Espírito Santo vai te guiando. O Senhor disse: e vai que eu tenho uma obra. Aí ele chegou na casa justamente daquela velhinha e bateu palma. A velhinha saiu a atender. Ele falou: eu não sei, mas Deus mandou aqui para fazer uma oração com a senhora.
Aí a senhora permite? Ela falou, permito. O senhor estava pedindo para que um pastor, algum pregador viesse aqui, e abraçou com ele chorando. Aí ele falou, vou abrir a Bíblia aqui, porque isso aqui é a palavra de Deus, nós temos que alimentar. A senhora sabia disso? Alimentar dessa palavra de Deus. Ela falou, eu estou alimentando, eu estou comendo dela, já tem pouquinhas folhas só. Então, amados, é a simplicidade da pessoa. A mulher estava comendo as folhas da Bíblia, porque ela estava no mato, no meio do mato, e não sabia, não tinha ninguém para explicar nada sobre a palavra de Deus. Então, da forma que ela entendeu, ela passou a fazer. Mas você tem o privilégio de ter a Bíblia Sagrada aí contigo, e se alimente dela espiritualmente. Não precisa comer as folhas da Bíblia, é lendo a palavra, é lendo, aleluia. Um outro queria aprender a pregar e saiu do presídio. Vida sofrida no presídio. E ele saiu ali do presídio com o desejo de ser um pregador, que há muitos anos já que ele estava preso, e a justiça liberou ele, e ele tinha ouvido muito, tinha se convertido, tinha se tornado um pregador dentro da prisão. E aí ele chegou no meio de uma mata assim, aonde ele estava andando, caminhando, e ele falou, olha, eu gostaria de ser pregador, eu já saí do presídio e eu vou começar a ensaiar aqui. Aí ele começou a pregar assim, perto de umas árvores. Olha, aceita Jesus, Jesus é bom para você. Creia no Senhor Jesus, entrega a tua vida a Ele. Você que está perdido, pecador, arrependa-te, porque Deus ainda quer fazer obra da tua vida. E sai um moço que estava fugindo da justiça, sai chorando de dentro da mata e aceita Jesus. E ele ali tremendo ali de emoção, ele pega, ajoelha e ora ali com um que está fugindo da justiça, ele que tinha acabado de ser liberado pela justiça. Então, amados, é assim, a palavra de Deus vai em todos os cantos. Quando Deus quer fazer a obra, não há ninguém que impeça. Há muitos grandes aí do passado que tentaram barrar a palavra de Deus. Muitos têm tentado barrar essa igreja aqui. Muitos têm tentado barrar a construção dessa igreja. Mas Deus já lançou uma pedra fundamental. Deus já lançou o seu desejo de salvar a você e a outros, resgatar a vida, curar enfermidades, sarar feridas, levantar aqueles caídos. E assim Deus diz, grandes obras farei neste lugar. Atenda o meu chamado. Aleluia. Você que já serviu ao Senhor, você, como diz a palavra inicial, foi como a noiva do Senhor, como a noiva, aleluia, que seguia o seu noivo Jesus. Você representava a igreja. E agora você está parado. Chegue ao lado do nosso pastor missionário Dinho, pastor Cláudio e os demais obreiros. Coloque os seus ombros à disposição deste trabalho, para que grande sejam os milagres que aconteçam na sua vida. Nós não almejamos coisas materiais. Aqui tem uma obra. A igreja sem placa está chegando nesse local porque ama a sua alma em primeiro plano. Não quer saber de dinheiro, não quer saber de coisas materiais, mas o objetivo principal, ganhar almas para o reino dos céus. Além desse céu azul, há uma esperança para você. Como foi cantado aqui nesse hino que eu louvei ao Senhor, e como diz a Bíblia, Deus habita no meio dos louvores. Assim também é que nós sabemos, temos a certeza que além desse céu azul, há uma esperança para nós, há uma esperança para você. Aleluia, porque Deus é bom, Ele te ama. Entrega teus caminhos ao Senhor, como diz ali no Salmo 37. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória Aleluia. a Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu acho que já podemos parar por aqui, porque tem um encerramento aí, né? Agora, se você que ouviu queira se manifestar, não é vergonhoso não. Você já chegar aqui, venha. Aqui há obreiros, obreiras que podem orar por você. Se você quiser entregar sua vida ao Senhor, você que a palavra revelada foi ao seu coração, você que está afastado, não se envergonhe. Chegue aqui. Aleluia. Para que nós possamos orar por você e por sua família. Há problemas, há doenças, há enfermidades. Já chegue aqui, tem uma unção para você.
uma unção que será dada a você, e você poderá ter as suas feridas curadas, as suas enfermidades, aleluia. É uma palavra de amor que foi dispensada ao seu coração e ao meu coração, dizendo que como noivas do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, se apresenta como noivo, e nós como a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus.